Eu gostaria de chamar o professor Eduardo Abrunhosa, que vai estar compondo a mesa. O professor Eduardo Abrunhosa, da Faculdade de Arquitetura, coordenador de Planejamento e Logística acadêmica da Universidade Presbiteriana Mackenzie e um grande historiador que eu sei. Até porque já tive a oportunidade de assistir a palestra do professor e ele realmente consegue atrair atenção de tal maneira que ninguém tira os olhos dele. Realmente gostaria de ter esse dom. A professora, em seguida, a professora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, advogada, doutora e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do Maxcidades Direito e Espaço Urbano e presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB 2019-2021. Em seguir, chamo a professora Andréa Martinesco, assessora do Ministério Público Federal e doutoranda em Direito das Novas Tecnologias na La Université Paris de Saclay. Paris-Saclay. Chamo também o engenheiro Clodoaldo Pelicione, consultor em gestão pública, transporte e mobilidade, especialista em gestão pública pela FGV São Paulo e foi secretário estadual dos transportes metropolitanos. E, por fim, chamo Hanna Machado, arquiteta e urbanista pela FAO USP, mestre em Gestão em Políticas Públicas pela FGV, coordena a área de Desenho Urbano e Mobilidade da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito em São Paulo e integra a diretoria do Instituto de Arquitetura do Brasil, IAB São Paulo. E para aqueles que não são dessa casa, faço questão de dar as boas-vindas ao Mackenzie. Muito obrigado. Bom dia a todos os alunos, alguns eu já conheço, outros não, aos professores também, e é muito interessante nós fazermos um debate hoje sobre mobilidade, sobre cidades inteligentes, exatamente no dia 31, porque é um dia que marca a história da humanidade, há alguns anos atrás, por causa da Reforma Protestante, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Na verdade, em 2016, a ONU define o dia 31 de outubro como Dia Mundial das Cidades. Então, hoje é o Dia Mundial das Cidades e eu tenho certeza que não é por acaso que estamos aqui. E o moto, a epígrafe desse Dia Mundial das Cidades é exatamente uma cidade para todos. E, ao se discutir isso, discute-se, claro, e eu quero pegar uma carona aqui na fala final do professor que encerrou a mesa que nos antecedeu, que se é uma cidade para todos, ela deve ter, sim, a participação de todos, deve ter, sim, a capacidade de acolher, abrigar e de ser absolutamente democrática e plena para todos. E aí podemos discutir isso nas mais diversas dimensões, seja do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da sua infraestrutura urbana, da gestão pública. Mas, na verdade, o tema desta mesa especificamente é mobilidade urbana e vamos tratar de alguns temas, especificamente a questão do desenho da cidade, da mobilidade e da eletromobilidade. E aí eu quero trazer aqui mais um registro histórico e para dar início, então. Quantos aqui nasceram... Além de nós aqui à mesa, eu acho que... Não, nem todos aqui à mesa, nem todos aqui à mesa também. Em 74, quantos aqui estavam nascidos já? Não, a gente da mesa a gente sabe, tá tudo bem. Ninguém, né? Ok. Ah, não, tem um gato aqui, tem uma gata aqui na mesa. Em 74, um empresário brasileiro chamado Jorge Gurgel, ele apresentava no show do Silvio Santos, na TV... ninguém aqui pode dizer que viu isso, tá? Por favor.
Nós só vimos no YouTube. Isso. Eu trabalhei com o irmão dele, Orlandino. O primeiro carro elétrico brasileiro, 74, um dos primeiros do mundo. Ele está rodando por aí, vocês já viram? Não? Então, tem alguma coisa que deu errado no meio do caminho, não foi? Vamos conversar sobre isso, e aí nós começamos, então, falando um pouco sobre o que aconteceu com as cidades nesse período, nesse momento, e para isso nós começamos com a professora e arquiteta Hanna Machado, falando sobre desenho das cidades saudáveis. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar num evento como esse, interdisciplinar, que é absolutamente necessário para a gente endereçar as questões das nossas cidades, né? Ainda mais no contexto brasileiro, em que 85% da população vive em cidades. Imagino que isso já tenha sido dito aqui hoje. E, para complementar a fala do professor, hoje a Organização Mundial da Saúde divulga um relatório sobre justamente saúde urbana, né, saúde das cidades, com uma série de diretrizes, ideias, objetivos para endereçar as doenças não transmissíveis e lesões e mortes no trânsito. Então, é um relatório para gestores públicos, né, para tomadores de decisão, se inspirarem e endereçarem essas questões que resultam em doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e mortes no trânsito. Ou seja, problemas para os quais temos a solução, mas que hoje resulta no mundo em 41 milhões de mortes. Então, eu sugiro que vocês deem uma procurada. Como foi divulgado hoje, não trouxe aqui na minha apresentação o link, mas se vocês googarem, chama The Power of Cities, Tackling Non-Communicable Diseases and Injuries and Road Traffic Deaths. Alguma coisa assim. Mas The Power of Cities, que é muito oportuno também para esse dia de hoje. Bom, eu sou coordenadora de desenho urbano e mobilidade da iniciativa Bloomberg, que apoia a prefeitura nas suas políticas de segurança viária. E vou trazer aqui hoje uma visão um pouco diferente da primeira mesa, em que tinham várias pessoas da área do direito, né, falando de coisas de governança, de coisas impalpáveis que resultam em coisas muito palpáveis, e eu vim aqui para falar de coisas extremamente concretas. Deixa eu só me entender aqui. Eu ponto para cá, isso? Aqui. É muita tecnologia. Mas não está passando nem aqui. Será que ele não estava... Tá, vamos ver. Agora sim. Então, coisas muito palpáveis, essa plataforma na qual a gente se desloca, essa plataforma na qual a gente se move, na qual a gente transporta, em que a gente pode pedalar ou até aprender a pedalar, que a gente dá carona das mais diversas formas, que a gente ganha dinheiro, né, nas ruas e gasta também, em que a gente brinca, performa, celebra e onde, como já disse antes, vive a maior parte da nossa população. Só que essa cidade, essa plataforma, não tem recebido a atenção necessária para que todas essas atividades aconteçam de forma acessível, segura, confortável, equilibrada. E essa imagem aqui não é nenhuma novidade para vocês, tampouco essa, numa avenida na Zona Leste de São Paulo, em que você tem um espaço garantido para os veículos individuais motorizados, para o ônibus, e o que sobrou ali, 1,20, apertado por causa do poste, ficou para os pedestres, que não cabem. É uma avenida de transbordo, intermodal, etc. Os pedestres caem pelas beiradas aí. Ou então, nessa foto, não é no Brasil, mas não é muito diferente do que a gente vê por aqui, uma passarela para atravessar uma avenida, ou calçadas inacessíveis, para mães com carrinhos. E
esse desenho de cidades, a forma como a gente moldou a nossa vida nas cidades, resulta em mais de 1 milhão de mortes ao redor do mundo, todos os anos, né? E esse número vem crescendo com a taxa de motorização crescente e com a tendência de urbanização da população. Isso significa que uma pessoa morre a cada 22 segundos, já deve estar falando uns 3 minutos, então, nesse período, umas 10 pessoas morreram, e é a principal causa de morte de crianças, adolescentes e jovens entre 5 e 29 anos. Quem aqui tem até 29 anos? Agora, permaneça com a mão levantada se você é homem. Vocês são o grupo de risco no trânsito. Então, e se vocês andarem de moto Vocês vão morrer nos próximos 22 segundos. Se vocês andarem de moto ainda, perto de alguém que anda de ônibus, vocês têm 359 vezes mais chances de sofrerem uma lesão ou morte no trânsito. Então, assim, como que a gente endereça esse problema? Porque nenhuma morte no trânsito é aceitável, tá? E, ao longo da minha apresentação, às vezes eu falo na palavra acidente. A gente sabe que acidente não é o termo mais apropriado, mas é o que a gente usa. E parece... a gente tem muito medo de homicídio, né? de morte, homicídio doloso, homicídio culposo, enfim. Quando a gente olha os dados de São Paulo, a gente vê que o número de acidentes no trânsito e transporte terrestre não fica muito para trás, né? A taxa de morte no trânsito e transporte terrestre não fica muito para trás de homicídio. Então, muitas vezes é um problema que a gente ainda não entende como problema. A gente presta muita atenção para outras coisas e não para isso. Mas eu imagino que muita gente aqui já tenha perdido alguém no trânsito. Falo por mim mesma. E essa imagem aqui, todos esses pontinhos que reconstroem o sistema viário de São Paulo, na verdade, são todas as lesões e mortes no trânsito desde que a CET começou a georreferenciar todas essas vítimas no trânsito em São Paulo. Então, você vê que é um problema que se espalha pela cidade inteira. Bom, trazendo mais números, né, só no ano passado morreram 849 pessoas no trânsito. Além disso, vamos colocar uma outra camada de problema, né? O sedentarismo é considerado o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. E mais de 4 milhões de pessoas morrem devido à poluição do ar. Então, o que isso significa? Além de impactar Bom, isso significa que temos um problema para resolver nas nossas cidades. E a forma como a gente se desloca por elas, todas as cidades, pode, se transformada, pode ter um impacto muito positivo na nossa saúde. Mas a forma como a gente se desloca não tem só impacto na saúde pública, mas também revela desigualdades. Então, eu sempre gosto de mostrar alguns dados da pesquisa Origem e Destino do metrô, que mostra que, conforme, aqui no gráfico da esquerda, conforme maior a renda, maior o número de viagens motorizadas. Então, nas rendas mais altas, você tem 80% das viagens motorizadas, ou seja, de carro, de ônibus, de moto, enquanto a maior parte das viagens não motorizadas é realizada pelas rendas mais baixas. E, do outro lado, a gente tem uma inversão de modos coletivos versus individuais, também de acordo com a renda. Rendas mais baixas se deslocam de modos mais coletivos, enquanto rendas mais altas se deslocam de modos mais individuais. E, além da questão de renda, a forma como as mulheres se deslocam também difere da forma como os homens se deslocam. Então, a mobilidade também revela uma desigualdade aí, em função do gênero. Então, as mulheres, os homens eles fazem um deslocamento mais casa-trabalho,
enquanto que as mulheres são aquelas que vão no mercado, levam o filho na escola, passam na casa do pai, fazem cuidados, levam os mais velhos ao médico. Então, tem um padrão muito mais intermodal e com viagens mais curtas e mais variadas por essa cidade. E isso, do ponto de vista do desenho das cidades, implica... Bom, aqui também mostra que as mulheres também se deslocam mais de modos coletivos e a pé, enquanto os homens se deslocam de modos mais individuais. Isso revela que, quando a gente pensa nesse desenho urbano e no desenho dessas ruas, colocar coisas simples como colocar uma árvore para sombrear o caminho de uma mulher que está carregando 1 milhão de coisas e precisa ir até o ponto de ônibus. Então, colocar um banco, porque no meio do caminho as compras que ela está carregando, com o bebê no colo, etc., é necessário para que ela possa fazer uma pausa e tomar um ar. Então, a gente vai de uma escala macro, né? Na mesa tem aqui um ex-secretário de Transportes Metropolitanos, até uma escala micro de como a gente precisa desenhar essa cidade para que esse modo de deslocamento seja confortável e viável e equalize um pouco essas nossas desigualdades. Então, aqui eu trago alguns princípios de como uma cidade mais saudável pode ser alcançada. Então, desde uma visão também macro de planejamento, né? Porque uma cidade saudável é diversa e compacta, e essa diversidade aqui, ela é em relação ao uso e ocupação do solo, das atividades realizadas, e também compacta, ou seja, densa, para que os deslocamentos sejam pequenos. Então, uma imagem que sintetiza isso, de alguma forma, esse gráfico de um relatório de desenvolvimento orientado ao transporte, elaborado pelo WRI, que coloca esses princípios ao redor, né, de um transporte coletivo de qualidade. Então, eu não vou me ater a todos eles, não daria tempo, aliás, me ajudem, por favor, com o tempo, senão é um assunto que eu gosto falando infinito aqui. Tá. Mas uma cidade que tem um desenvolvimento orientado ao transporte faz um melhor uso das suas infraestruturas, logo, consegue promover um transporte ativo enquanto prioridade, tem fachadas ativas e centralidades. Fachadas ativas é você caminhar pela cidade, ao invés de ter ao seu lado um grande muro, né, que esconde uma garagem, um estacionamento, alguma coisa assim, é você ter essa permeabilidade da fachada do edifício, né, aquela sensação que você está vendo o que está acontecendo lá dentro, mas também você está sendo visto, não dá uma sensação de maior segurança, e é muito mais agradável caminhar por uma calçada onde você tem essa permeabilidade do que um grande muro. Também tem públicos em infraestrutura verde, faz a gestão do uso do automóvel. O que isso significa? Eu chamo dos patinhos feios aí da mobilidade, que são assuntos, que são temas como pedágio urbano, gestão do meio-fio, né? Então, o que acontece ali na borda da calçada, o pedágio urbano, que também pode ser chamado de taxa de congestionamento, enfim, uma série de instrumentos que introduzem no uso do automóvel as suas externalidades negativas para a sociedade. Bom, diversidade de renda que você consegue oferecendo habitação de interesse social misturada com a habitação de rendas mais altas, densidade e uso misto do solo, que eu já falei anteriormente. E na cidade de São Paulo a gente vê esse desequilíbrio grande, né, em uma concentração de empregos no eixo sudoeste, enquanto você tem habitação vulnerável, né, habitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social nas periferias, nas bordas da cidade. E que o plano diretor de 2014, ele tenta orientar, então, um maior adensamento para os eixos de transporte, seguindo essa lógica de um desenvolvimento orientado ao transporte. Uma cidade saudável também prioriza os modos sustentáveis.
Hoje, a gente tem uma divisão modal na cidade, na região metropolitana de São Paulo, em que 1/3 das viagens são a pé, 1/3 de transporte coletivo, 1/3 de modos motorizados. Mas, se a gente também se lembra que é preciso caminhar até uma estação de metrô, de ônibus, a gente tem 2/3 das pessoas fazendo viagens a pé pela cidade. Mas, quando a gente olha como os nossos recursos são distribuídos, esse estudo da NTP revela que você tem 3 vezes mais recursos públicos sendo destinados para o modo de transporte individual, ao invés dos modos prioritários. Então, eu gosto muito dessa imagem da Ponte Estaiada, que não tem calçada, não tem ciclovia, não é um eixo de transporte coletivo prioritário, e está aí, e muitas vezes é usado como símbolo da nossa cidade. Quando a gente tenta endereçar o problema do congestionamento, né, a gente, historicamente, vem criando mais faixas para os carros, que acomoda mais veículos, que rapidamente gera mais congestionamento. Então, a gente está preso, e entendo que, nesse momento, a gente se encontra numa mudança de paradigma, para parar de induzir mais viagens de carro, né? Porque, quando você dá o suporte, quando você cria a infraestrutura, você está induzindo a demanda para que essa infraestrutura seja usada. E isso também acontece se você cria uma ciclovia. Então, tem esse gráfico aqui mostra, nos Estados Unidos, um aumento de ciclistas em função de um aumento de ciclovias. E, ao mesmo tempo, como as ciclovias são uma infraestrutura segura, você tem o risco, né, de ciclistas mortos ou feridos não aumenta no mesmo ritmo. Então, uma cidade saudável também faz um uso eficiente do seu espaço. Esse é um gráfico que mostra o espaço ocupado por 50 pessoas a pé, 50 pessoas de bicicleta, 50 pessoas dentro de um ônibus e 50 pessoas dentro de carros, já que, em São Paulo, em muitas cidades do mundo, a taxa de pessoas por veículo é de 1,2. Né? E, bom, também o espaço ocupado por pessoas dentro de veículos por aplicativo, o espaço ocupado por pessoas dentro de veículos autônomos, poderia colocar aqui o espaço ocupado por veículos elétricos, e por aí vai. Será que esse é o uso mais eficiente do nosso espaço? Quando, nesse exercício aqui de comparação, nessas duas ruas, em que à esquerda a gente tem uma rua orientada para carro e à direita uma rua multimodal, você tem na rua multimodal a possibilidade, você pode atingir 2,5 vezes a mais deslocamentos, compondo aí diversos modos e distribuindo de forma mais equilibrada os modos de deslocamento. Então, quando a gente pensa nesse desenho das cidades, ou vai licitar um projeto de um corredor de ônibus, ou vai fazer uma obra no empreendimento, a gente tem que considerar todos os usuários da via com seus espaços apropriados. Uma cidade saudável também estimula a mobilidade ativa. Então, aqui são os dados da pesquisa Origem e Destino, realizadas por carros, né? Todas as viagens de carro. Qual a distância que essas pessoas dentro do carro percorrem? 34% dessas viagens são para deslocamentos de até 2,5 km. Né? 2,5 km é o quê? Uns 15 minutos, 20 minutos a pé, ou meia hora a pé, 10 minutos de bicicleta, talvez, 15 minutos de bicicleta, pegando na média, né? Porque são viagens de até 2,5 km. Se a gente somar viagens até 5 km, dá metade das viagens. Então, como que a gente faz para atrair essas viagens que não precisariam ser feitas de carro, porque não são para longos percursos, né, para outros modos de transportes mais sustentáveis, saudáveis, que causam efeitos positivos? Uma dessas formas é, de fato, tendo uma infraestrutura adequada para atrair as pessoas de diversos modos. E aqui um exemplo em Nova York de uma reconfiguração na via, né, em que a ciclovia
passa a ser protegida pela faixa de estacionamento, tem uma redução de feridos, em geral, redução de atropelamentos, redução de veículos em alta velocidade, esse é um aspecto importante, porque velocidade é um fator de risco para lesão e morte no trânsito, e um aumento das vendas no comércio local. Essa pesquisa do SEBRAP, ela mostra que hoje você tem metade da população está muito disposta ou um pouco disposta a usar a bicicleta nos seus modos de deslocamento cotidiano, mas que ter mais segura, ter uma infraestrutura mais abrangente, mais segura, é chave para que essa migração aconteça. E aqui esse estudo ele cria alguns cenários e em São Paulo, se o potencial ciclável, né, fosse atingido, ou seja, de viagens curtas e de pessoas entre 18 e 50 anos, daí tem que ver toda a metodologia do estudo, mas a gente teria uma redução de emissão de CO2 em 18% e uma diminuição de 13% do total de gastos no SUS, que, na verdade, esse cálculo aqui ele é bastante conservador, porque pega só algumas doenças, só no período hospitalar, sem calcular todos os efeitos indiretos dessa economia da não inserção desse usuário no sistema de saúde, né? E aqui à esquerda é a ciclovia da Faria Lima, que eu acho um excelente caso que mostra como uma infraestrutura segura e confortável pode atrair tantos usuários de bicicleta, né? Hoje a gente tem um problema positivo lá na Faria Lima, que é uma demanda por duplicar. A gente precisa duplicar a ciclovia da Faria Lima. Então, a gente precisa parar de priorizar e subsidiar veículos motorizados individuais. E isso implica em falar em política de estacionamento, em gestão de meio-fio, em taxa de congestionamento, pedágio urbano e tantos outros instrumentos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa tornar fácil não dirigir, né? Que é priorizar os nossos investimentos, as nossas decisões a favor de um transporte sustentável, seguro, conveniente, barato e confortável. E tudo isso implica diretamente nessa nossa rede de espaços públicos, que são as nossas ruas, né? Então, a gente precisa fazer um uso mais eficiente desse espaço tão valioso. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e deixo para a gente conversar quais são essas formas de uso mais eficiente. Muito obrigada. Definitivamente, o desenho urbano das cidades brasileiras ele não é adequado, não apenas por essa pequena amostra que a Hanna nos apresentou, mas pela nossa própria vivência e experiência, nós percebemos isso. E as desculpas são as maiores possíveis. Desde a geografia da cidade não permite que seja uma cidade caminhável, até a interesses absolutamente particulares de reordenamento do uso do solo e tudo mais. E é claro que vocês, futuros e jovens advogados, têm um papel importante a cumprir. Dando prosseguimento à nossa exposição, nós vamos falar, então, um pouco sobre os novos desafios dessa mobilidade. Ou seja, diante desse desenho, diante da complexidade que se dá, e não podemos pensar a cidade de São Paulo apenas como cidade de São Paulo, nós temos que pensar que vivemos em uma metrópole que é absolutamente conurbada, então está se conectada, e você, se não conhecer a cidade, você não sabe se entrou em Osasco, se saiu, ou se já está em Diadema, ou passou para Guarulhos. Outro dia eu fui num bairro que, para chegar aqui em São Paulo, eu tive que entrar em Guarulhos e voltar para São Paulo. Eles acham que moram em São Paulo só porque tem um CEP daqui, porque é completamente louco o desenho. Então, vamos falar um pouco sobre isso com o Clodoaldo, nosso ex-secretário de Transporte Metropolitano, que tem uma experiência grande e tem vivido, ultimamente, uma experiência que pode interessar a muitos de vocês. Patinete. Quero
primeiro lugar, agradecer aqui o convite, formado pela professora Lília, minha colega de trabalho aí por 8 anos, cumprimentar o professor Eduardo Abrunhosa, que está coordenando a mesa, a Ana Machado, que fez uma brilhante exposição aqui antes da gente, trabalha no Instituto Bloomberg, a Andréa Martinesco, que vai falar depois. Importante é o seguinte, né? Quer dizer, nós hoje estamos aqui, obrigado. Estamos vivendo aqui no mundo, né? Gostei muito da palestra, eu tive aqui desde cedo, e gostei muito da palestra que vocês viram, nós vimos aí da professora Ana Carla, que ela falava do analógico e o digital, né? Este aparelho aqui também está não só transformando muitas coisas para cidades inteligentes, mas também para a mobilidade, né? Hoje os aplicativos é uma realidade, e este aparelho e as redes estão transformando. E como nós vamos viver com isso, com toda a deficiência que nós temos de infraestrutura, não só na Grande São Paulo, mas também nas grandes metrópoles brasileiras, né? Então, primeiro, aos objetivos, né, da mobilidade urbana. Reduzir tempo de deslocamento diário das pessoas com diminuição da poluição do ar, fazendo com que elas possam se utilizar de sistemas de transporte menos poluentes, mais saudáveis, né, reduzindo acidentes, né? Isso visa a qualidade de vida e saúde da população. Esse é o grande desafio da mobilidade, né, nas grandes metrópoles. E nós temos tendências que nós vimos hoje nas grandes cidades. Aplicativos de serviço, a tecnologia, a Uber, hoje nós temos no Brasil 99, Cabify, temos o ônibus sob demanda, que recentemente teve uma experiência aí que foi caçada aqui na Grande São Paulo. A micromobilidade, né, que hoje a Prefeitura de São Paulo publicou a regulamentação, patinetes elétricos, bicicletas compartilhadas, bicicletas elétricas, motonetas. É o percurso da última milha complementando o transporte de grande impacto, né, como o do trem e o do metrô. Então, as pessoas... O grande exemplo hoje em São Paulo é a Faria Lima, né? Existem hoje cerca de 9.000 patinetes já em operação em São Paulo. Nós ajudamos aí a prefeitura e as empresas na regulamentação aí que surgiu. A pessoa trabalha próximo da estação de metrô, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, ela se utiliza do metrô e depois ela vai lá e aluga o patinete. Custa, esse 1,5 quilômetros vai dar uns 10 minutos, vai custar aqui R$7, R$8, e ela chega ao seu destino tranquilamente. Se utiliza das ciclovias, né? Facilitação dos meios de pagamento públicos por conta da tecnologia. Realmente, nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, o bilhete único, que foi um ganho para a população, né? Integração de ônibus com metrô e trens, mas ele é uma tecnologia já ultrapassada, você tem uma série de fraudes. E os meios de pagamento vieram para realmente facilitar o uso da população e evitar fraudes. QR Code, cartões de crédito e débito, hoje tem PayPal, tem Apple Pay, enfim, através do celular você vai conseguir pagar esses meios de transporte, facilitando, não precisa mais comprar o bilhete lá no guichê, e também evita, o poder público vai poder evitar fraudes. Carros compartilhados ou carros autônomos, né? Carros e ônibus elétricos, redução de custo, por conta da redução do custo das baterias. Você tem hoje, isso vai ser uma realidade, né? Vai diminuir o uso do combustível fóssil, ainda bem. Home office, coworking, isso é uma coisa muito boa, porque evita aí que as pessoas se desloquem. Por exemplo, minha esposa, que é formada aqui em Direito pelo Mackenzie, ela, um dia por semana, ela faz home office, ela é advogada da Telefônica. Então, um dia da semana, ela não precisa mais se deslocar, é um dia a menos que ela precisa se deslocar. Assinatura e locação de serviços, as pessoas cada vez menos vão precisar ter o bem, né? Você imagina se
se ninguém precisasse ter o carro. Por exemplo, tem um prédio aqui próximo, aqui, uma solução muito inteligente de futuro aí da empresa Vitacom, que você tem um apartamento muito pequeno, mas permite que pessoas de que não tenham tanta renda possam comprar. Por exemplo, uma pessoa que vem do interior, que vai estudar no Mackenzie, custa R$80 mil o apartamento, são 15 metros quadrados. 15 metros quadrados, tudo ali muito fácil, levanta a cama, desce cama, e tem tudo que você pode imaginar de serviços comuns, né? Serviços como academia, que já tem prédio, salão de festa, cozinha gourmet, bicicletas e veículos. Então, não há necessidade mais de ter garagem em prédios. Então, uma transformação que pensávamos que isso, há 10, 15 anos atrás, nunca pensaríamos nisso, né, por conta da tecnologia. Agora eu vou falar um pouco dos desafios que nós temos aqui na Grande São Paulo. A Grande São Paulo, ela tem 38 municípios, 23 milhões de habitantes. Na verdade, a mancha, eu não estou conseguindo acessar aqui, a mancha urbana é aqui, quer dizer, a cidade real, né, onde vivem as pessoas, né, aqui na Zona Sul é pouco populosa, e uma região, assim como espelha as grandes cidades brasileiras, pouco planejada, né, uma metrópole que não foi planejada, e nós temos muitos desafios aí a vencer para que nós possamos ter uma mobilidade inteligente, que as pessoas possam se deslocar de maneira inteligente nessa região. Os números: 38 municípios, 23 milhões de habitantes, 2 dos maiores aeroportos do Brasil, Congonhas e Cumbica, passagem para o maior porto do país, Santos. Mobilidade não é só de gente, viu? Mobilidade é de carga, de alimento, tem muitas outras coisas que precisam se movimentar na cidade. Terceira maior metrópole do mundo, só perde para Tóquio e Mumbai. Maior rede de transporte metroferroviário do Brasil, 370 quilômetros, transporta 8 milhões de passageiros dia. E a maior rede de ônibus, talvez, do mundo, no município, são 14 mil ônibus só do município, 11 milhões de passageiros dia. A MTU, que tem os ônibus, administra os ônibus da região metropolitana, são mais 1,5 milhão de passageiros dia, 6 mil ônibus, cerca de 4 mil ônibus rodando aí também por aqui. Esse é o mapa de transportes metroferroviários da Grande São Paulo. Cresceu nos últimos anos, não na velocidade que precisa, né? Mas já é um mapa, já é uma rede de transportes já respeitável. E aí eu coloco para discussão, para pensarmos aí em termos práticos, quais são os desafios imediatos e quais são os desafios de estrutura. Os imediatos da mobilidade da Grande São Paulo: concluir o Rodoanel, só falta o trecho norte, que teve problema aí com as empreiteiras, vai ter que ser relicitado. Eu acredito que em 3 anos vai estar concluído. Por quê? Porque o Rodoanel permite que cargas que não sejam destinadas aqui à Grande São Paulo ou à cidade não precisem passar mais pelas marginais Tietê e Pinheiros. Retomar obras da linha 6 do metrô e concluir monotrilhos. Aqui, a linha 6 integra aqui com a linha 4, né? Então, tem uma PPP aí que teve problema por conta aí das empreiteiras envolvidas no Lava Jato. O governo está dando uma solução de ou vende a PPP ou vai ter que relicitar. Os monotrilhos já estão sendo concluídos, a linha 15 até São Mateus, a linha 17 que vai interligar toda aquela área da Roberto Marinho ali com o aeroporto de Congonhas. Concluir modernização de linhas da CPTM para tornar metrô de superfície. É uma linha valiosa que passa pelo centro da metrópole. O governo do estado tem feito investimentos, os trens já são novos, precisa investir em sistemas para você conseguir ter intervalos compatíveis com o metrô. Porque aí nos horários de pico você consegue colocar trens a cada 2,5 minutos e ter um metrô de superfície.
Permitir todos os meios de pagamento modernos, aí, QR Code, cartão de débito, o metrô e a CPTM passaram a acertar QR Code, os ônibus passaram a acertar cartão de crédito e de débito para facilitar o acesso das pessoas e tornar mais rápido. Regulamentar e integrar todas as novas formas de mobilidade, né? Bicicletas, patinetes, por exemplo. Tem uma parceria que foi feita agora com uma empresa de patinete. Você vai poder pegar o patinete nas linhas 4 e 5 do metrô. Você já sai da metrô, já pega o patinete. Por exemplo, o 99 tem um aplicativo destinado, uma integração com a linha 4, destinada principalmente a estudantes da USP. Então, você pega a linha 4 em determinados horários, tem desconto no 99 naquela região do Butantã. Ajustar frota de ônibus municipal à demanda atual, está caindo muito o número de passageiros, você tem que, com as novas linhas de metrô também, reduzir, quem sabe, algumas linhas de ônibus. Interligar os aeroportos, a malha de metrô e trens, aí com Congonhas agora, até 2022, isso se resolve, né? Aí tem os desafios estruturais da Grande São Paulo. Alcançar 500 quilômetros de malha metroviária. Falar assim, mas por que 500 e não 700? Porque eu acredito que não são muitas as regiões ainda de grande densidade populacional que falta chegar a linhas de metrô. Se os governos tiverem capacidade de investir nos próximos 15 a 20 anos, isso vai acontecer, chegar a esse número que, integrado com outros transportes, vai fazer com que você possa se deslocar de transporte de massa por qualquer região. Não vai ter mais a desculpa, eu não ando de metrô porque na minha região não tem. Colocar em operação trens de passageiros para as grandes cidades do entorno, a macrometrópole, né? Campinas, Santos, São José e Sorocaba. Né? Qual que é o problema? As bocas das grandes rodovias, das 10 grandes rodovias que chegam na capital, estão todas saturadas. É gente que quer morar no interior, melhor qualidade de vida, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Santos, mas que não tem transporte, ou pega o ônibus ou pega o carro. Então, nós precisamos fazer trens de passageiros, ou de Campinas deve sair aí a concessão ou PPP ainda no ano que vem, e esperamos que possa estar aí nos próximos anos concluída. Construir ferro-anel e equacionar a questão das cargas de container. A diferença é o seguinte, o granel é minério de ferro, soja, açúcar, álcool. Esse já tem uma boa parcela dessa carga, já é transportada por ferrovia. O container, que é aquela carga menor, porém mais valiosa, são os alimentos já processados, os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, os móveis. Esse nem 1% dessa carga é transportado por trens. Então, vocês imaginam, são 40 milhões de toneladas que circulam por caminhões aqui na Grande São Paulo todos os anos. Então, você precisa construir uma rede de terminais integrados para que a carga possa chegar aqui de trem e ser transportado por pequenos caminhões até chegar ao seu destino por distâncias menores. Vai reduzir poluição e vai reduzir trânsito também. Criar a autoridade metropolitana de transportes públicos. Esse é um problema, porque o Estado tem uma certa... é responsável pelos trens e o metrô e os ônibus metropolitanos, interurbanos. E cada município tem um sistema de ônibus. Muitas vezes eles são concorrentes. Então, isso deveria ter uma grande, como tem nas grandes metrópoles, uma autoridade metropolitana, que você já não tenha mais ônibus municipal, estadual. Tem ônibus. E essa autoridade vai decidir a quantidade de ônibus, qual é por onde esse ônibus vai passar, como é que ele vai se integrar ao metrô e aos trens. Implantar VLT no centro de São Paulo. Eu acho a experiência tanto de Santos, São Vicente, quanto a experiência do Rio de Janeiro muito importante. O centro de São Paulo é uma quantidade de ônibus fantástica, de carros, muito grande. E, na minha opinião, que com um sistema de veículo leve sobre trilhos, integrando as principais estações de metrô e ônibus e os principais
polos culturais, você poderia retirar todos esses veículos do centro e aí sim, experiência boa aí que nós vimos, desenhos bonitos aí da brilhante apresentadora anterior aí, a gente ter uma cidade, um centro sem carro, por exemplo. Só o VLT e o sistema de transporte. Você quer chegar no centro, você vai ter que deixar o carro mais longe e você tem que se utilizar do VLT ou, eventualmente, do metrô e dos ônibus para chegar no centro. Implantar ônibus elétricos, né, para reduzir poluição. A China está avançando muito nisso, e com a redução do preço, do custo das baterias, isso vai ser uma realidade. Nós esperamos que isso possa acontecer, né, rapidamente. Requalificar áreas degradadas e áreas centrais. Acho que são muitas as iniciativas, os governos têm feito trabalhos como a PPP do centro, lá em frente a... Quando você vai ter um conjunto de prédios novinhos ali em frente à Estação Júlio Prestes, por exemplo. Então, os governos têm feito legislações, e é preciso unir com outras políticas, por exemplo. A área da luz do Campos Elíseos, ela é muito degradada porque tem muita gente morando na rua, muita pobreza. Nós precisamos ter a economia melhorando, ter mais emprego, resolver a questão aí, por exemplo, ali do crack, né, dos viciados de crack, para poder requalificar aquela região. Uma região muito bonita, já dotada de toda a infraestrutura, e as pessoas poderiam morar ali mais próximas para ter um deslocamento menor. Só para vocês terem uma base, da Zona Leste para o centro, se deslocam 3 milhões de pessoas. Transporte público, só de trens e metrô, 1,5 milhão. Fora ônibus e os carros, né, Radial Leste. É um Uruguai que vem, que volta todo dia. É um problema, né? Nós precisamos criar também empregos próximos às regiões onde as pessoas moram, para evitar os deslocamentos mais longos. E definir novos bairros. Se você vai fazer novos bairros, já com planejamento urbano, nós temos experiência muito interessante, é a de Hong Kong, né? Hong Kong, falar como é que custa, como é que você faz com que os próprios investimento em planejamento urbano, requalificação urbana, possa pagar o metrô, o transporte. Lá eles vão levar o metrô, a empresa de planejamento urbano. Ele já constrói shopping center, já constrói casas, constrói edifícios, e o retorno sobre esses investimentos paga o investimento em metrô. Então, enfim, são os grandes desafios que nós temos. Obrigado, está aí meus contatos, eu deixo aí para... espero que as perguntas possam... A gente ter um tempinho para perguntas, para debater esses temas tão importantes. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Clodoaldo, obrigado pela sua experiência e compartilhar um pouco conosco dessa experiência. Realmente, a experiência como carioca exilado em São Paulo aí há 7 anos, a experiência, o Rio de Janeiro está vivendo um caos horroroso lá, até o Cristo Redentor está pensando em se mudar. Mas a experiência do VLT realmente é uma experiência exitosa. A transformação que aconteceu na principal via, no coração do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco, que conjugou, a exemplo do que apresentou a Ana na sua primeira fala de hoje, né, da nossa mesa, a calha para o VLT, a calha apenas para os táxis, toda uma área peatonal definida, calçadas melhores. Isso, num primeiro momento, pensava-se que o centro do Rio de Janeiro ia desaparecer. E não é verdade, está desaparecendo por outros motivos, não por esse. Como também a demolição do elevado, o nosso minhocão do Rio de Janeiro, né, o elevado, que criou toda uma orla fantástica que hoje é ocupada pelo carioca, vivida intensamente pelo carioca. Temos que repensar efetivamente a questão aqui dessa rachadura, dessa fissura urbana no tecido urbano, que é o elevado, o famoso minhocão, que faz essa divisão entre a cidade, a partir do Baixio do Minhocão para lá, para Campos Elíseos, para o centro e para cá. Eu cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, que vocês sabem que eu sou advogada, mas tenho uma relação muito próxima
com a arquitetura, com os urbanistas e com os historiadores. E todo advogado é um historiador frustrado, né? Diz assim que a gente não teve coragem. Então, ele é um querido e cumprimento a mesa na pessoa dele. Bom, eu vou... me coube aqui falar sobre a questão da contratação de transporte, né, com uma energia que seja limpa e sustentável. E a gente tem um trabalho que foi feito junto à GIZ, e que a gente se debruçou bastante sobre essa questão. Então, antes de falar dela, eu preciso fazer um breve resumo, porque são situações, todas essas que nós falamos aqui, são situações, e falamos nessa mesa, na mesa anterior, e falamos ontem, que envolvem uma reorganização de pensamentos e de modos, né? Então, assim, no poder público, você precisa qualificar os seus servidores, e você chega no poder público, você fala para o servidor assim, vamos fazer assim, ele fala, por quê? Eu sempre fiz assim e deu certo. Você chega na academia, a academia, ela fica falando com ela mesma. Você chega no mercado, o mercado ele quer conversar com ele próprio. Ele fala, não, vamos mudar o que já está assim, porque vai dar muito trabalho, isso fica muito caro, e ninguém quer conversar. Para o poder público, tem algumas medidas que são delicadas de serem tomadas, porque elas não são eleitoreiras, certo? Então, a gente redesenhar a cidade significa repensar vários modos de como viver nela. Essa é uma realidade, e você não faz isso do dia para a noite. Você precisa articular ideias e conversas. Então, temos uma situação número 1. Temos uma região metropolitana que é um dado real, no mundo inteiro e principalmente no nosso país. Quem quer conversar sobre a autoridade metropolitana? Ninguém. E aí existem várias maneiras de acomodar e respeitar todos os poderes locais. Ninguém aqui quer tirar poder local. Muito pelo contrário. E eu, se falasse isso, negaria todo o meu passado, né? Eu estudo direito administrativo, estudo direito urbanístico e lutamos por um município autônomo. Mas é preciso organizar, é preciso ter alguém que olhe por todo esse mundo de problemas. E existem escalas de participação de dos municípios dentro dessa região metropolitana que vão garantir a existência de todos. Precisamos tratar da participação efetiva e participação qualificada. Ontem o vereador Policinento falou uma coisa muito interessante. Um amontoado de informação não resolve. A gente precisa ter conhecimento para poder qualificar o discurso. E a gente qualifica o discurso trazendo todos para essa mesa de discussão. E a participação das pessoas. Os planos de bairro, eles são elementos úteis para se saber o que se precisa em cada localidade, para que o gestor possa tomar uma decisão que seja mais eficiente. A par de tudo isso, com relação aos ônibus, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu comecei a trabalhar com transporte sobre pneus, eu mudei de rota recentemente, né? Eu fui por trilho, mas desde 98. E a história das nossas empresas de ônibus, elas não são diferentes da nossa história patrimonialista. Eram pessoas que tinham algum tipo de transporte, conheciam um gestor e abriram uma empresa de ônibus. E foram tocando sua vida. Poucas e cresceram. Então, elas foram acostumadas, lá no passado, a ter uma relação muito próxima. Eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do governador, eu sou amigo do secretário, sou amigo do deputado, do vereador, e eu tenho a minha linha. Qual é a linha? Sabe, vocês conhecem jogo de palitinho colorido? Eu já nem sei, porque agora eu brincava, né? Eu não tinha celular nem computador. A gente pega um monte de palitinho colorido e solta, e aí tem que tirar sem mexer os palitinhos. Era bem legal. Eu perdia todos porque eu nunca tinha coordenação motora. Mas, para poder fazer o transporte, assim, lá atrás, né? Como é que eu vou fazer a linha do ônibus? Onde eu vou ganhar mais?
né? Onde vai ser mais rentável esta linha? E aí a gente veio com um monte de vício e a cidade, junto com isso, foi crescendo desorganizada, foi crescendo à mercê de uma economia, de um poder econômico, de um mercado imobiliário forte. E a gente está na UTI que precisa continuar funcionando e tem que ser resolvida. E a gente tem muita coisa para poder juntar, muita coisa inteligente, e a tecnologia, e a inovação, e a mente das pessoas. Mas, para isso, é preciso ter vontade e efetividade nesse caminhar. Então, é evidente que a gente precisa ter espaços que nos desestimulem do uso do automotor. Mas a gente também não pode negar que a gente vai ficar sem o carro, né? É mentira. Ele vai continuar existindo, o carro, enfim, um motor, né? Então, a gente precisa, sim, organizar esse espaço para que ele possa acontecer. E, quando a gente fala assim, pedágio urbano, as pessoas tremem, né? Vai falar para o gestor de pedágio urbano, vai falar para alguém. Ninguém quer falar sobre isso. Vamos conversar, sim, não é para amanhã. Vamos conversar para planejar isso. Porque, quando eu desestimulo, eu tenho... E como é que eu vou estimular que as pessoas caminhem e que usem menos o carro? Com várias possibilidades, né? Propiciando vários caminhos. Você pode ir de metrô, você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé, você pode pegar o patinete. Você não precisa trabalhar longe da sua casa. Quando a gente começa a urbanizar de maneira fazer projetos que a cidade fique espalhada de modo democrático, as pessoas precisam sair lá do Jardim Ângela, lá da Zona Leste, para trabalhar no centro, onde tem emprego. Então, a gente precisa repensar esse conjunto de circunstâncias. E aí, quando a gente está falando nessas decisões todas, sempre fica uma questão que se diz custo. Isto é caro. Sim, é caro, e a gente precisa começar a pensar, enquanto sociedade, enquanto governos, como é que a gente melhora tudo isso? No mundo inteiro, o transporte coletivo é subsidiado. Não existe transporte que não seja subsidiado. É uma realidade. Subsidiar transporte numa cidade como São Paulo é bastante custoso. É uma cidade grande, é uma cidade que movimenta muitas pessoas ao dia. E a gente precisa ter uma solução para tudo isso. Então, pensar em como dialogar para o incentivo da melhora, e aí já entrando no meu tema, é preciso também ter a coragem de colocar todas essas empresas de ônibus que têm aquele passado que foi melhorando, porque aí os filhos foram crescendo, foram estudando, foram fazer gestão, administração. Então, essas empresas se qualificaram de ônibus, mas são poucas e as mesmas, e ninguém quer conversar para mudar de modelo, né? Se o poder público não induzir isso e não for uma mão forte, isso não vai acontecer. Se deixar por conta deles, não vai acontecer. Muito bem. E aí, quando a gente trata de eletrificação, a gente está falando da questão ambiental, né? Porque a gente melhora a qualidade, lembrando que só que a gente já falou várias vezes, metade da população do mundo vive em cidades. No Brasil, 60% da população está em cidades. Somos um país continental imenso, onde 7% ou 8% da população estão em centros urbanos. Isso representa 70% da população brasileira, né? Então, e quem mais polui? É o transporte, é o ônibus, porque circula muito ônibus. Tem muito ônibus na cidade. Vamos, então, fazer metrô. O metrô ele é um dos meios de transporte e ele tem uma lógica de planejamento. Então, se alcança uma malha, que vai ser uma malha inteligente, que vai chegar a pontos, mas só ele não vai. E não dá para ter metrô para ir daqui ali 2,5 km, não faz sentido ter metrô. Não paga, não tem custo. Se esse ônibus é o responsável por o efeito estufa, não sozinho, mas o maior responsável por essa emissão de gases, isso já é comprovado, o que a gente precisa fazer? Como a gente vai discutir essa matriz energética? E aí, a gente tem a Europa toda já com uma meta, por conta da Agenda 2030, de falar
zero carbono aqui. Os nossos veículos não terão combustível fóssil. A indústria automobilística, o que ela quer fazer? Ela tem lá um monte de matriz e ela quer desovar toda a sua produção. Para onde? Vamos mandar para a América do Sul, certo? E aí nós não conseguimos, o nosso Proconv, aqui, que é algo parecido com o que tem na Europa, não consegue chegar, né? Ele não alcança essa diminuição e essas emissões, porque essa indústria diz, não, isso não pode, carro elétrico é um absurdo, isso não funciona, isso não dá certo. E quando a gente vai tratar disso numa concessão de transporte, as empresas de ônibus elas têm a sua frota. E ninguém está falando que ela precisa jogar a frota fora. Mas o edital ele pode exigir, sim, a mudança da frota ao longo do tempo. E, na modelagem da PPP, pegando a fala do Eduardo, que eu, Eduardo e o Cecílio fizemos esse trabalho com a GIZ, é possível, sim, fazer uma modelagem aonde este transporte traga a eletrificação e se acomode uma modelagem econômica que seja possível e sustentável. Primeiro, tem financiamento do BNDES para poder fazer o teto solar, o telhado solar, aonde você pode gerar a sua própria energia. Então, assim, a garagem do ônibus é um espaço enorme e aí ela vai ser toda de energia solar. Bom, como é que a gente vai fazer com o cobrador? Vamos qualificar, precisa fazer manutenção dos veículos. A gente precisa de mão de obra qualificada, eu não preciso demitir todo mundo. Eu preciso requalificar. SESI, SENAI, vamos fazer convênio, vamos trabalhar com essas pessoas, vamos usar uma inteligência para pegar essa massa de mão de obra e ela ficar requalificada. Alguns vão conseguir, outros não, mas eu diminuo, eu não terceirizo a minha manutenção. Eu posso fazer isso ali dentro. Ou crio grupos para terem as suas empresas para poder fazer isso. Essas recargas, se o concessionário do ônibus ele trabalhar com as recargas, todo a bicicleta, ele tá, então, é um movimento econômico inteligente que vai acontecendo e que é possível você determinar no seu edital que, ao longo daquela concessão, que sempre será longa, porque são investimentos muito grandes e continuará sendo subsidiada, mesmo assim, pelo poder público, ele consegue fazer essa modificação. Se, no primeiro momento, ele não fizer ela de maneira completa, ele vai alcançando metas. E a próxima licitação ela vai ser completar esse ciclo. Então, são situações em que cada eixo de necessidade de atuação ele se completa num grande universo de melhorias. Então, eu estimulo que esse transporte, esse caminho, ele diminua do uso do motorizado pela bicicleta ou pelo pé, quando eu melhoro aquele espaço. Eu digo, você, ônibus, que vai continuar existindo, e aí a gente vai levar isso para a carga, e a gente vai levar isso para o veículo, para a gente poder baratear esse veículo. O Estado brasileiro vai ter que dar, claro que sim, estímulos tributários. Quando esse conjunto de coisas acontecem, eu, ao invés de veículo próprio por combustível fóssil, eu tenho um motor elétrico. O Uber vai poder estar eletrificado. Só que, se a gente não começar, e se o governo efetivamente, o poder público efetivamente não incentivar, a gente não vai andar. Então, essas são aqui considerações e provocações de vários pensamentos que já existem e precisam ser unificados. E aí a população precisa entender de tudo isso, a gente precisa começar a conversar sobre essas questões. Por quê? Para que elas não sejam rejeitadas numa plataforma ou num plano de governo. E aí, só para ser breve, porque meu tempo aqui já está acabando, e eu sou a rainha do tempo, então agora eu estou do outro lado. A gente fez um levantamento aqui, fizemos esse levantamento, nós temos um cenário bastante triste, né? Então, nós temos
essas capitais com licitação. Então, nós temos um total de 27 capitais, claro que nem todas são tão grandes quanto a nossa, etc. Temos 15 com licitação de transporte coletivo e 12 que a gente não localizou o transporte. Deixa eu passar aqui. Quem menciona política ambiental e, ainda assim, de uma maneira muito discreta? De todas aquelas 27, das 15 que estão licitando, a gente tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, de política efetiva, São Paulo. E, assim, isso não significa que é uma política efetiva e forte, tá? Assim, a do município ficou... No edital ficou muito disperso, porque tem uma legislação, o edital estava lá no Tribunal de Contas do município, queriam revogar a lei, mudaram a prorrogação do tempo, mas existe um desenho ao longo do período da licitação, em Curitiba e no Distrito Federal. Então, se a gente está falando aqui que temos 15 capitais que estão licitando, e se a gente tem o governo federal incentivando por meio de tributação, porque é preciso que isso aconteça, a gente começamos num ciclo virtuoso de começar a inserir a energia limpa e abandono do combustível fóssil. E toda a lógica do incentivo desses modos de locomoção acontecerem de maneira muito mais saudável, muito mais eficiente e menos custosa para o cidadão também. Porque é muito difícil ficar 2 ou 3 horas dentro de um ônibus. Quem mora longe sabe. Nós tivemos uma aluna aqui que pegava embarcação. E aí ninguém acreditava que ela pegava embarcação. Sim, ela tinha que sair do Mackenzie, ir para o extremo sul, e de lá ela tinha que pegar um barquinho para ir para a casa dela, né? Então, quando a gente está tratando de tudo isso, para a gente ter uma reversão de qualidade de vida, para movimentar a economia e para conseguir fazer com que a cidade efetivamente seja democrática. Então, a gente tem aqui uma possibilidade efetiva e real de introdução de política pública e indução da eletrificação. Isso precisa ser considerado, isso precisa ser discutido, existem meios para isso, e a gente só precisa romper com esse mercado, porque a gente tem algumas empresas que dominam o transporte sob pneu. E, ok, elas continuam, respeito toda a vida delas, mas se o poder público não induzir e possibilitar, no mínimo, que ou você muda, ou então eu quero novos players, ou então trazer novos players para poder abalar um pouco essa situação e a gente mudar esse caminho. E isso só vai acontecer com medidas efetivas do governo federal, do governo do Estado e do governo municipal. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, como provocação. Muito obrigada. Professora Lília, sempre clara, sempre ácida nos seus comentários, mas com uma singeleza impressionante. Eu ainda vou fazer um curso com ela. Agora sim, a mais esperada. Agora veremos o que acontecerá. Essa tão anunciada fala da nossa querida representante do Ministério Público, Andréia Martinesco, que tratará sobre veículos elétricos e esse cenário nos dias de hoje. Como ela própria disse, nós queremos, depois, vamos ao final querer matá-la, mas, por favor, isso é crime. Eu posso, inclusive, apresentar para vocês alguns advogados que explicam isso melhor, tá? Então, não façam isso, tá bom? Vai todo mundo preso. Isso. Olha só, gente, olha a responsabilidade de falar por último, mas eu sempre, normalmente nas minhas palestras, eu dou bom dia primeiro, né, para vocês, dizendo que eu estou um pouco ansiosa depois da fala da Hanna, mas muito motivada após a fala da Lilian, porque eu já me senti completamente à vontade de falar depois deles, dos três.
Mas é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez na Mackenzie. Eu venho de Curitiba, uma das capitais citadas, nós sabendo que nós temos Itaipu, né? Uma usina hidrelétrica, e nós temos de enorme potencial, e nós temos a Copel, que é a nossa companhia de eletricidade, que investe junto com a fábrica da Renault, ali em Curitiba, em São José dos Pinhais, onde fica o nosso aeroporto, na mobilidade elétrica. Então, Curitiba é conhecida desde a década de 70 pela implementação daqueles corredores de ônibus, o primeiro no país, o Jaime Lerner, que era o nosso prefeito à época, arquiteto e urbanista, colocou essa ideia no mundo. E eu, quando cheguei na Europa para o meu doutorado na França, quando eu disse que era de Curitiba, dentro do instituto de pesquisa ao qual eu fui contratada, né, a trabalhar, a fazer minha pesquisa, primeira coisa que o diretor foi até a sala dele e voltou e disse: eu conheço Curitiba por causa disso. Então, dá um certo orgulho você saber que a cidade onde você mora, onde eu morei uma vida inteira, está sendo citada hoje como uma das capitais incentivadoras dessa eletromobilidade. Mas, como eu disse, nós temos Itaipu no nosso estado, nós temos uma companhia elétrica poderosa e bem parceira para isso, e nós temos a fábrica da Renault, né, lá que, então, propicia isso. Então, eu vim hoje falar para vocês não só de veículos elétricos, mas de veículos que são inteligentes, autônomos e comunicantes. Vamos ver se eu acerto. Onde é que eu aperto aqui? Porque eu já não perguntei onde é que era. Essa é a minha apresentação básica, mas está ali escrito, mas o que eu vim falar para vocês hoje, eu vim falar de uma mobilidade diferente, que tantos outros já citaram. A ideia de se deslocar menos, o nosso segundo palestrante disse, teletrabalho, gente. Está na hora de implementar teletrabalho no Brasil. Não é porque a pessoa está sentada no seu computador dentro do escritório que ela está produzindo. Não está produzindo, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa que não produzir a serviço. E no serviço público, da onde eu venho, o Ministério Público, a gente já fez 2 anos de teletrabalho e as pessoas têm um rendimento maior quando trabalham de dentro de casa, porque é serviço público, é o Ministério Público Federal, então a rigidez do teletrabalho na instituição é muito grande. Funciona? Funciona. Funciona para aqueles que conseguem trabalhar em casa de forma adaptada. Deslocar de outras formas, também foi falado, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa deslocar de outras formas, inclusive com veículos individuais. Não é porque o transporte público carrega muito mais pessoas que o veículo, que essas pessoas estão confortáveis dentro dele. As pessoas não estão confortáveis dentro dele. Há crimes sendo cometidos, há arrastão, há roubo de celular, há assédio sexual dentro dos transportes públicos. Então, não é porque ele carrega mais que ele é o melhor. A gente tem que trocar essa mentalidade e saber que multimodalidade ela existe, mas andar a pé é primordial para a sua saúde. Você andar de bicicleta se você tiver saúde para tanto. Eu adoro a ideia do patinete, sou a primeira a dizer que, antes de chegar no Brasil, eu já ocupava. Na França, basicamente, que é a minha experiência, o patinete não era elétrico. A nossa diretora de comunicação do Instituto de Pesquisa tinha o seu próprio patinete. E ela dobrável, ela vinha da estação do trem de Versalhes até VDCOM, que são 500 metros de patinete. Era dela, ela não alugava. Tinha motor? Não, não tinha. Tinha assistência elétrica? Não, não tinha. Então, a Europa vem com uma outra mentalidade há muitos anos. Então, se nós implementamos o patinete elétrico, cadê o patinete onde você faz a força? A força motora do seu corpo humano. Por que ele não está lá? Por que ele não está sendo divulgado também? Porque é bacaninha andar de patinete elétrico? Cadê a tua saúde em tudo isso? Precisamos andar, precisamos mexer. Agora, a minha mãe tem 80 anos, vai fazer 80 anos. Tem prótese de joelho, ela pode andar de bicicleta e de patinete, mesmo com assistência? Não. Então, a gente fala naquele meio de transporte do último quilômetro. Porque a minha mãe não vai de patinete, mas ela tem direito de não ter que se deslocar no último quilômetro a pé, ou ter que pegar o seu carro. Chega uma idade, eles não podem mais dirigir, e ela não quer mais o estresse do trânsito. Então, nós vamos falar em veículos autônomos que estão dentro desta ideia de se deslocar diferente, deslocar melhor e em benefício da sociedade. Esse só foi o discurso inicial, hein? Vamos lá. Cenário que eu propus
10 anos, década, 2020, 2030, para aqueles um pouco mais voltados às questões espirituais, sabem que a partir de 2020 tudo muda neste planeta. Ou você é consciente da sociedade, do seu papel na sociedade, ou o seu negócio, o que você bolou não vai mais para frente, tá? Então, 2020 é um cenário de ruptura até 2030. Ruptura tecnológica, evidentemente, todos os sistemas do transporte vão se beneficiar de tudo isso que nós estamos desenvolvendo, inteligência artificial, comunicação e tudo mais. Veículos autônomos inseridos nesse contexto de sistemas de transporte inteligente e, mais do que isso, a mentalidade do ser humano que modifica e pensa numa mobilidade a serviço da sociedade como um todo. Muito bem. Durante os meus 4 anos na França no doutorado, vou defender isso em janeiro, hein? Eu vi 3 meios de transporte que estão na minha tese. 2 individuais e 1 mais para transporte público. O primeiro é um instituto de pesquisa chamado VDCOM, onde eu passei 3 anos da minha tese, que tem como parceiro o IVM, que é um dos organizadores, né, patrocinadores deste evento. O IVM faz parte da PSA Citroën, né? E esse meu instituto de pesquisa, no qual eu fiz essa pesquisa, ele tem é uma parceria público-privada, é uma fundação de uma universidade chamada Paris-Saclay, né? de Versailles, Saint-Quentin-Yvelines, e ela tem mais de 40 membros, divididos entre aspas, em castas. Nós temos membros fundadores, onde estão os 2 construtores de automóveis, Renault e PSA Citroën. E nós temos um grande fornecedor chamado Valeo, para quem conhece, que é um fornecedor mundial. Mas nós temos também pequenas empresas que despontaram e que estão no ramo da mobilidade. Esse instituto é dividido em 3 grandes programas. Eletricidade de veículos, porque eles acreditam que o veículo tem que ser elétrico, não pode gerar emissão de gás na atmosfera enquanto se desloca. Esse veículo ele tem que ser comunicante autônomo, por quê? Porque já que, quando você pensa num acidente envolvendo o veículo, você imediatamente pensa de quem foi a culpa, e quando você fala em culpa, você fala na culpa do motorista, aquele desatento, aquele que, por razões diversas, ou porque ingeriu drogas ou ingeriu álcool, ele não conseguiu frear no sinal vermelho, ele não percebeu que o sinal estava vermelho, ele não percebeu o pedestre, ele se aproximou muito do ciclista. Então, a ideia do veículo autônomo é, você retira este ser dali e coloca um sistema. Ora, não é bem assim. Ou a tecnologia está madura o suficiente para substituir este ser humano que dirige há muitos anos, que já tem experiência, que é cuidadoso, já fui mãe, daqui a pouco eu vou ser avó, e dirijo cautelosamente, levo uma multa a cada 5 anos. Então, ou esse sistema direção automatizada, ele é maduro o suficiente, ou ele não chega nas ruas, não deve chegar. Veículos como esse são veículos individuais, servem para levar passageiros. Esse, nós vamos ver adiante, é um veículo de nível de automatização número 4. Abaixo dele, nós temos 2 veículos de uma empresa francesa chamada Navia. O primeiro são micro-ônibus, totalmente autônomos, significa que não tem volante nem pedal ali. Então, são veículos com sistemas automatizados que levam de 12 a 16 pessoas. E um veículo mais moderno ainda não pode estar nas ruas, que é o veículo totalmente autônomo. Não tem volante nem pedal, e se vocês olharem a primeira linha ali dos bancos, eles estão voltados para trás, ou seja, nem para frente este banco está. Característica dos 3. O que os diferencia? O primeiro de VDCOM e esse aqui de Navia são veículos concebidos para as estradas, para ruas, para as vias públicas ou para as estradas. O segundo já é um veículo que pode ir para as vias públicas, mas ele é mais ou menos concebido com a ideia que vai transitar em grandes aeroportos, em lugares que você precisa de deslocamento de pessoas, de hospitais, grandes empresas, grandes indústrias, como é a própria Renault, por exemplo, a pessoa vai do ponto do estacionamento até o prédio onde trabalha com esse tipo de veículo. O que eles têm em comum? Fora a automatização, o que vocês acham que esses 3 veículos têm em comum? Sugestões? Coragem? Elétricos, maravilha!
políticas públicas de ecomobilidade. Vocês pensem que a França está lá na União Europeia, e a União Europeia tem os seus programas e tem os seus comprometimentos para veículos elétricos, veículos com baixa emissão de gases na atmosfera. Como bem falado adiante, precisamos de estrutura de recarga, porque a autonomia de um veículo desses ainda é baixa, ainda estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a capacidade desses veículos de se deslocar por mais tempo. Pensa um país onde tem muito calor e muito frio e você vai ligar o ar-condicionado. No momento que você ligar o ar-condicionado, a autonomia do teu veículo desce. Incentivos fiscais, acabou de falar a nossa professora. Evidentemente, quais são esses incentivos fiscais que o governo dá? Eu tenho um veículo diesel antigo, pode ser uma BMW alemã bonitinha. Se eu entregar este veículo à destruição, e se eu comprar um veículo de norma Euro 6, ou seja, com emissão muito baixa de gases na atmosfera, o governo me dá 5.000 euros para essa compra. Direto, paga direto à concessionária, mas eu tenho que entregar o meu carro à destruição. Benefícios ao consumidor. Se eu estou no veículo elétrico, eu estaciono mais perto de uma estação de trem ou metrô. Nos estacionamentos que são subterrâneos, 8 andares abaixo do solo, eu tenho prioridade mais próximo da entrada e saída. Então, eu estou no nível 1 com veículos elétricos. E, ponto super importante, também falado pela professora, a administração pública, em todos os seus níveis, garante ao construtor, PSA e Renault, que vai adquirir veículos elétricos para a sua frota. A lei que estipula que todos os níveis da administração pública têm que ter 25% de veículos elétricos. Precisa cumprir? Precisa cumprir. Precisa cumprir. Então, qualquer órgão da administração pública, direto ou indireto, vai ter que comprar veículos elétricos a partir de licitação. Então, eles garantem o consumidor, através de incentivos fiscais, garantem que o consumidor vai ficar tentado a trocar, e eles garantem que a indústria que desenvolveu tudo isso tem para onde vender, porque senão é isso que eles vão fazer. Eles vão mandar todos os veículos para a nossa América aqui, nós que ficamos com esses veículos a combustão. Aí, André, você enlouqueceu? Para que é que você colocou um castelo lá, se achou bonito? Não, gente, faz parte de políticas públicas. Castelo das Damas, próximo, não tão longe de Paris assim, Chenonceau se chama. Chego com meu afilhado em janeiro, ele foi me visitar, olha o que eu achei no estacionamento. Não só o veículo da Tesla, americano, hein? Vendido lá na França, como eu achei a estação de recarga gratuita por 1 ano, você adquire um veículo elétrico da Tesla e abastece 1 ano gratuitamente. Mas vai abastecer na sua casa? Como que vai ser gratuito? Não, vai atrás dos postos de recarga onde está marcado Tesla. E lá você abastece, recarrega o seu veículo sem pagar. Mas a Tesla não podia. O governo não ia deixar um americano entrar nesse mercado assim de graça. Fez com que a Tesla colocasse também postos de recarga para veículos que não são da Tesla. Então, você chega para a visita daquele castelo maravilhoso e encontra isto já na entrada. Achei fabuloso e trouxe para vocês verem como é questão de políticas públicas. Falando em veículos autônomos, eles são veículos inteligentes, gente. São inteligentes por quê? Porque eles são respeitosos do meio ambiente. Emissão zero, eles são elétricos. Mas, André, precisa ser elétrico? Não, não precisa. Nós temos 2 projetos de veículos autônomos de universidades aqui no país, dos quais eu participei das demonstrações. Ambos são flex, gasolina e álcool. Mas a ideia é que eles sejam elétricos. Eles são respeitosos do meio ambiente, porque se você me colocar dirigindo e o meu filho dirigindo o mesmo veículo, certamente a gente vai ter uma diferença de consumo de combustível entre eu e ele. Por quê? Um pouco mais agressivo. Pessoas que são mais agressivas na aceleração e na frenagem causam mais emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, você tem veículos inteligentes, comunicantes, vai se comunicar com o sinaleiro, a velocidade do seu veículo vai se adequar ao sinaleiro, quando você chegar perto dele, abriu o sinal. Ou seja, evitou frear, evitou acelerar. E isso tudo em benefício ao meio ambiente. E ele é autônomo, como disse, a segurança viária, né? Você tira o ser humano que bebeu, que ingeriu drogas, que está estressado, gente.
quantos acidentes não são causados pelo estresse hoje em dia? Devia ter um índice, não se tem, mas deveria ter. Aqui está toda a nomenclatura, né, utilizada, eu trouxe para vocês da ONU, né, trouxe da Comissão de Enriquecimento da França e trouxe já um decreto que fala sobre veículos autônomos. Só para vocês saberem, eles enxergam através de sensores, que captam esses dados através de câmeras, através do radar que fica em cima do carro, aquela bolinha em cima do carro, e através de LIDAR. LIDAR é um sistema que vai fazer uma varredura para localizar objetos móveis. Objetos móveis pode ser um carrinho de bebê, pode ser um cachorro, pode ser um ser humano, pode ser uma bicicleta. Tá? Quando nós falamos em veículos autônomos e outras designações, há uma briga enorme. Mas o Brasil, ano passado, está fazendo 1 ano, adotou a nomenclatura. Disse, para nós, no Brasil, será veículos autônomos. É assim que nós vamos chamar. Mas que são veículos autônomos, senhor presidente? É o que a Sociedade dos Engenheiros, é uma sociedade mundial, disse que é. Ou seja, dos 5 níveis, nós temos nível 0, que eu não considero nível, e de 1 a 5. Quando a SAE lançou uma norma chamada J3016, ela dividiu entre assistências ao condutor e veículos autônomos. Para o Brasil, veículos são autônomos quando tem nível de automatização, segundo a norma da SAE, de 3 para mais. Então, 3, 4 e 5. Como é que isso fica, então, Andréa? Para nós, a gente divide, faz a linha e coloca tudo que vem para cá. Continuamos com o condutor humano do jeito que ele é conhecido hoje. Eu, por exemplo. Tudo que é para lá, nós temos um sistema dirigindo este veículo. Capacidade de controle do veículo que estipula o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Que você precisa ter atenção, você tem que ter o controle do seu veículo no seu deslocamento longitudinal, ou seja, aceleração e frenagem, e lateral, esquerda e direita. Aquele veículo, quem é o condutor, então? Daquele primeiro veículo lá, do segundo veículo que eu apresentei, daquele das navetes autônomas, ou shuttle. É esse cidadão, isso ainda em fase de experimentação. É esse cidadão que está lá, que é formado, ele é um condutor profissional com carteira de motorista própria para este tipo de veículo. Ele não deveria estar olhando o seu celular, porque a tela, provavelmente, deve reproduzir no celular aquela tela que está ali em cima, onde vai tudo que o veículo passar, todo o cenário que ele ultrapassar, vai ficar registrado, até porque é um veículo que se desloca no meio urbano, com pessoas transitando, então você tem que ter todos os registros, porque a administração pública ela não conhece absolutamente nada de tecnologia. Também não sabe como que o consumidor vai lidar com isso. Então, eles precisam ter dados. Dados de experimentação são importantíssimos para a qualidade do serviço que vai ser colocado à disposição da população. Portanto, não pensar em políticas públicas para esses veículos é um erro atroz, porque aí nós vamos receber no Brasil o que alguém lá fora decidir que é importante, sendo que nós, brasileiros, não decidiremos coisa nenhuma. Então, vamos começar a pensar desde a base, principalmente parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O segundo ângulo é a administração pública pensando em tudo isso, né? E o terceiro ângulo são as empresas, gente. São elas que hoje detêm o poder, tá? O poder econômico para o desenvolvimento. Muito bem, outro tipo de veículo autônomo, sistema automatizado, é aquele que, por exemplo, da marca da Mercedes-Benz, onde o condutor está fora do veículo, mas próximo dele. Ele controla o estacionamento da vaga e a saída da vaga através do seu celular. Mas, André, para que eu preciso de uma coisa dessas? Espaço, gente. Sabe aquele espaço que a Hannah falou? Aquele espaço que você tem que devolver à sociedade o espaço para ela ter lazer. Ela tem direito a ter calçada mais larga, bem feita. Então, você vai estacionar, esse veículo vai ser estacionado em vagas com 25% menos de espaço. Por quê? Porque não tem ser humano para sair dentro dele, nem entrar dentro dele. Então, as portas não abrem. Então, você estaciona o carro do ladinho um do outro, tem aqueles sensores que vão impedir que o carro bata nas laterais ou no poste, enfim, e você vai ganhar 25% de espaço. Espaço público devolvido para a sociedade.
Então, não pensem que é um sistema inútil. Ele é extremamente útil. Pensa numa Renault que tem 15 mil funcionários trabalhando num só espaço. Quantos deles vão de carro? É no meio do nada. Então, tem transporte público, tem trem, até um certo ponto. Depois é ônibus, depois é navete. Um segundo seria a possibilidade de você ter veículo autônomo na rua e um supervisor dentro de uma sala de controle, como é hoje as torres de controle dos aeroportos. Muito bem, temos problemas, porque o Brasil é signatário de uma convenção chamada Convenção de Viena, que diz que o nosso Código de Trânsito não pode ir contrário a este tratado internacional. A França assina o mesmo tratado que nós. Veja, quando você fala em tráfico de droga, só para puxar um pouquinho para a minha área, você diz que é plantar, transportar, importar e exportar droga. O que é droga? O Código Penal ele fala para vocês, alunos, o que é droga? Não. Fala para mim? Também não. Eu vou lá na portaria da Anvisa descobrir o que é droga, porque se o laudo veio e diz que é substância X, o perito vai dizer para mim, olha, isso, a tabela da Anvisa, a portaria da Anvisa diz que é droga. Assim será feita com os níveis de automatização, porque por mais que aquele decreto diga que veículo autônomo é aquele que a norma SAE diz que é, vocês sabem, não está no português vernáculo pátrio, não pode servir de lei dentro do nosso país. Ou o país faz o pedido de tradução desta tabela, ou vai criar a sua própria. Vindo isso de um governo completamente nulo em automatização, nós vamos depender das empresas, das indústrias, das montadoras, das universidades, dos pesquisadores para ajudar. Então, tudo o que eu falar aqui é pluridisciplinar. Se não for pluridisciplinaridade, nós não vamos chegar lá. Existem as parcerias público-privadas para isso. Diferença entre um e outro. Aqui, a Convenção de Viena diz que é a pessoa que conduz um veículo, é o condutor. Gente, para o direito, existe só um tipo de pessoa? Ou lá na introdução ao Código Civil diz que tem mais? Ou você pensa naquela ficção jurídica, na pessoa jurídica? Ah, então o Google é uma pessoa jurídica, ele pode ser considerado um condutor? Nos Estados Unidos, em determinadas condições, foi considerado. Aqui no Brasil, não vai dar, porque o nosso código diz que tem que ter aptidões físicas e psíquicas, estar alerta para a tarefa de controle de veículos. Ora, você ter aptidão física e psíquica, você não está falando de uma máquina, você está falando de um ser humano. E ali estão, então, a evolução da França, que já está com um quadro regulatório específico para esses veículos entrarem nas vias públicas com segurança tecnológica, mas com segurança jurídica, porque você vai colocar a sua população lá, as pessoas que transitam nas vias públicas, em risco. Então, não pode um governo deixar entrar qualquer tipo de veículo nas nossas ruas. Temos que também fazer um amplo estudo sobre isso. Muito bem, para trazer um exemplo, né, só para vocês. Aqui do Brasil, a inatenção do condutor, ela é punida. E a nossa jurisprudência diz que sim, que o motorista tem que ter controle deste veículo. Aí vocês olham a foto lá e vão verificar. O cara está no celular, olhando para baixo, o pedestre lá. Meu Deus não, se esse veículo fosse minimamente automatizado, ele mesmo acionaria o sistema de frenagem. E este pedestre estaria, pelo menos, sujeito a uma batida menos difícil, menos ruim, com menos força sobre ele. Isso para não dizer que talvez o sistema consiga frear completamente e só tocar neste pedestre. Então, é importante a tecnologia, é importante que ela venha assim. Então, controle e atenção. Como que fica a questão, se nós temos, se vocês lembrarem, os sensores, captores e as imagens, etc., que aparecem numa tela dentro do veículo, e se o nosso Código de Trânsito, junto com esta resolução, proíbem imagens de vídeo que não sejam GPS enquanto o veículo está em deslocamento, como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Então, ali eu só trouxe, já acabando, o veículo de VDCOM com 2 telas, a primeira tela só abre do painel em modo autônomo, e em modo autônomo, este veículo é excepcionado de seguir o Código de Trânsito. É dessa forma que nós temos que trabalhar, com as exceções. Esse é um resumo das políticas públicas. Começou com incentivo financeiro.
aqui atrás o governo financiou a criação do Instituto em 2014. E essa criação do Instituto foi feita em cima da base de um programa que valoriza a indústria nacional francesa. Então, o caso da Gurgel, nós não temos uma indústria automobilística, nós temos montadoras. Mas, mesmo assim, nós somos um enorme mercado consumidor. Eles têm interesse em vender para nós. Nós temos uma lei da transição energética e crescimento verde, onde fala pela primeira vez do veículo autônomo, para provar por A mais B que veículos autônomos são considerados de bem com o meio ambiente. E aí, nós temos já a sequência na Europa, a Declaração de Amsterdã, onde todos os países da União Europeia se cotizaram para chegar lá, os novos decretos e portarias, que falam até naquele ponto em demonstração, e a nova lei de mobilidades na França, que está sendo discutida e já está em fase final para aprovação, que já fala na comercialização dos veículos autônomos e também na questão da responsabilidade para tudo isso. E o Brasil? O Brasil, nós temos uma resolução que já inscreveu a ideia de veículos autônomos para daqui a 4 anos, ela é de 2017, em 4 anos nós temos que ter um projeto de regulamentação. O Brasil vai ser atropelado até lá. Nós vamos aceitar isso de uma forma, mais ou menos, um pacote do que as indústrias resolverem apresentar para a gente. E aqui os benefícios, né, que trazem a generalização destes veículos. Sempre lembrando, é multimodalidade. Há espaço para todos, mas há o espaço do cidadão em primeiro lugar. Isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, aos resilientes e sobreviventes, nós queremos, então, chegando ao fim, tentar costurar aqui muito rapidamente as 4 falas. Nós vimos ao início que uma cidade que não se propõe a pensar o seu desenho, a reorganizar o tecido urbano, ela corre um sério risco de ser uma cidade que vai estar cada vez menos humanizada, menos preocupada com seus cidadãos. Vimos também que, ainda que haja desenho, a própria ocupação do espaço territorial, desenvolvimento local e regional, apresenta para nós alguns desafios no que diz respeito à mobilidade. Portanto, não só de pessoas, mas de carga. O nosso querido Clodaldo colocou isso. Temos alguns desafios nessa metrópole, onde ele apresenta, por exemplo, números que temos que deslocar só de pessoas, 11 milhões de pessoas. Isso é simplesmente fazer assim, olha, às 6 da manhã, toca uma sirene, e todos os habitantes de Portugal passam a fronteira e vão para a Espanha. E às 18 horas toca uma outra sirene e Portugal é repopulado. É isto, só para a gente ter a escala do que nós estamos falando. Só que para poder organizar essa ida e vinda, nós precisamos pensar, como a professora Lilian falou, em soluções no direito administrativo, em soluções de políticas públicas que sejam estruturantes e não sejam apenas de governo. E aqui já pegando um gancho com que a professora Andréa colocou. Nós estamos anos-luz de distância do ponto de vista cultural, mental, de uma sociedade como a Europa. Não dá para comparar algumas coisas, não dá para comparar. Eu passei agora o último ano num intercâmbio entre a Universidade Mackenzie com a Universidade de Salamanca, então vivi em Salamanca, dava aula em Salamanca, e, claro, Salamanca 1 ano, para mim que sou carioca, eu quase deprimi. Então, eu de vez em quando dava uma escapada, pegava o trem, 1h30 de trem e ia para Madrid, porque eu precisava viver, né, gente? Não dá para ficar naquela cidade medieval, não sou jesuíta, né? Então, precisava de alguma coisa um pouco mais... E não era estudante, então também eu, como professor, não podia ficar nas festas dos estudantes. Então, eu ia festejar sozinho em Madrid. Então, pegava o trem, 1h30, chegava em Madrid, né, maravilhoso e tudo mais, e convivi com isso, com estacionamentos que tem lá pontos de recarga, na Espanha toda, em Portugal todo, mas há uma cultura, falava isso aqui com a Lilian ao lado, não basta ter isso. Campinas tem, você vai, quem conhece Campinas aqui, ali no centro de convivência,
que é no Cambuí, que é um dos bairros mais importantes, tem lá 2 ou 3 totens de reabastecimento para carro elétrico. Eu conheço Campinas há alguns anos e nunca vi um carro parado ali para abastecer, só para dizer que tem, para dizer que eu sou uma cidade que estou tentando. Desculpa, não dá para fazer só tentar, tem que, né? Isso não adianta, gente. Há uma questão cultural. Nós temos carros híbridos no Brasil, caríssimos, porque não há política de incentivo. Não adianta o prefeito de São Paulo falar que agora o taxista vai ter que comprar. Toda a frota de táxi de Madrid é elétrica ou híbrida. É o mesmo Prius, em Paris também, o mesmo Prius que roda aqui para alguns taxistas, mas aqui custa R$170 mil. Não tem taxista que consegue comprar isso, porque não há incentivo fiscal. Então, existe um conjunto de coisas que são estruturantes e que não podem ficar à mercê de uma política de governo. Este governo faz isso, aquele governo faz aquilo. Por que Curitiba, e aí eu encerro a minha fala, trazendo um pouco da farinha, como diriam lá no Rio de Janeiro, a farinha para o nosso pirão, já que o nosso pirão, né, é pouco. Por que Curitiba conseguiu ter a notoriedade internacional que tem e que foi citada? Porque todos os governantes de Curitiba, todos, da década de 70 até hoje, tem um compromisso efetivo com a cidade, com algumas políticas públicas que são estruturantes. De esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, gordo, magro, alto, todos. E a primeira contribuição de ordenamento urbano, com o principal plano diretor de Curitiba, onde Jaime Lerner era apenas um estagiário, depois veio ser prefeito, governador, e é hoje um dos principais urbanistas, reconhecidamente no mundo, é de um arquiteto urbanista mackenzista, que saiu daqui e foi para lá para fazer o primeiro plano, Jorge Willenheim, que faleceu há 2 anos, e que nós estamos agora recebendo parte do seu acervo técnico. Hoje, a Shell tem um programa de incentivo, P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, com várias universidades do mundo, e que eles estimulam e financiam pesquisa para carros autônomos, carros elétricos e carros em propulsão de energia limpa. E há 7 anos consecutivos, muda a equipe anualmente, nós temos uma turma aqui do Laboratório de Engenharia Elétrica nosso, que está entre as 10 melhores equipes do mundo e vai todo ano para a competição em Detroit, que é financiada pela Shell. Então, nós temos aqui dentro de casa, seja uma experiência de larga escala no urbanismo, na engenharia, e precisamos sim, porque o século XXI é o século das cidades. Eu trabalho estudando e pesquisando cidade, eu sou um historiador das cidades, a minha área de pesquisa é a história das cidades. E nos últimos anos tenho pesquisado, a Lilian sabe, sobre a relação entre educação e cidade. Não é mais uma questão simplesmente de saber qual é o direito imobiliário, ou qual é o direito na área do transporte, ou qual é o direito... Não dá. Vocês têm o grande desafio de pensar essa complexa rede chamada cidade. Para fechar, eu cito, então, Edgar Morin, que diz que, para questões complexas, por favor, não me apresentem soluções simples. Questões complexas exigem soluções complexas. E todos nós temos que trabalhar juntos. Um bom dia para vocês, foi um prazer estar com vocês nessa manhã.